Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre gráfico de funções trigonométricas. Conteúdo importante para estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Este conteúdo é uma revisão do que a gente já viu no bimestre passado, tá? Então vamos lá. Vamos relembrar aqui algumas expectativas de aprendizagem, que é identificar gráfico de funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades. E como é uma revisão, vamos revisar então como é que se define uma função seno, tá? Antes de a gente mostrar o gráfico. Então, a função seno é uma função periódica de período 2π. Ou seja, a cada 2π, ela volta a fazer o mesmo comportamento. E é expressa por. Então, eu tenho um f de x, né, a função, igual a seno de x. O domínio é dado por dos reais nos reais. E o conjunto imagem vai variar de -1 até 1. Isso daqui, gente, ó, põe no coraçãozinho de vocês, tá? Põe isso aqui no coraçãozinho de vocês. O conjunto imagem da função seno, ele varia de -1 até 1, tá? Vamos ver aqui o comportamento. Então, o seno, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, tem esse valor, tá? Eles são positivos. E eu tenho aqui, também no terceiro e no quarto quadrantes, o valor do seno vai ser essa medida que está destacada em azul, e essa medida é negativa. Tudo bem? Então, tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Boa! Agora, vamos relembrar do gráfico dele. Aqui está o comportamento. Começa em 0, faz todo esse movimento e quando chega em 2π, ele volta a fazer aquele comportamento anterior. Então, por isso que o período é de 2π, tá? Então, está aí o gráfico da função seno. Agora, vamos relembrar da função cosseno. A função cosseno também ela é periódica e o período também é de 2π. E como é que a gente expressa ela? A função cosseno é f de x igual a cosseno de x. Beleza. E o domínio vai variar dos reais nos reais. E o conjunto imagem, da mesma forma, coloca no coraçãozinho de vocês, ó. O conjunto imagem vai variar de -1 até 1, tá? Informação importantíssima. E aí o gráfico dela, nós vamos ver aqui no plano cartesiano primeiro, né? Onde é que estão os cossenos. Então, o cosseno no primeiro e no quarto quadrantes, a medida é positiva. É essa medida aqui, ó, no eixo horizontal. Lembra que eu acabei de falar? O seno está no eixo vertical. O cosseno é essa medida que a gente calcula, tá? Então, por isso que no primeiro e no quarto quadrante, a medida será positiva, tá? O valor será positivo. E no segundo e terceiro quadrantes, a medida terá valor negativo, tá? A medida terá valor negativo, porque está à esquerda aqui, ó. Beleza? E o comportamento do gráfico da função cosseno, ela começa lá em 1, lá em cima, diferente do seno, né? Vai rodar até chegar lá em cima, 2π. Daqui para frente, vai voltar a ter o mesmo comportamento, beleza? Boa. Lembramos, então, da função seno e cosseno. Agora vamos ver a função tangente, ela se comporta de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos ver, então? Então, ó, o período da função tangente, ela é periódica, só que o período agora é de π. Ou seja, ela vai voltar a ter o mesmo comportamento após π volta, né? Vamos lá. A função tangente é f de x igual a tangente de x. E aqui eu tenho algumas coisinhas a se tratar com a função tangente. O domínio dela, ela pertence ao conjunto dos números reais, só que não está definido para π sobre 2, a tangente não existe em π sobre 2, mas a cada meia volta. Ou seja, π sobre 2 mais meia volta, ela vai lá para 3π sobre 2. Já vou mostrar ali no gráfico. Então, π sobre 2, 3π sobre 2, mais meia volta, mais meia volta. Então, a cada meia volta, a partir de π sobre 2, a tangente não existe. Tudo bem? E a imagem da função tangente, ela sai de menos infinito e vai até mais infinito. Ou seja,
ela não tem início e não tem fim. Beleza? Vamos ver o comportamento ó, da função tangente? Então, ó, o que eu falei aqui? No primeiro e no terceiro quadrante, a tangente tem valor positivo. Olha só a medida dela aqui, ó, tá? Tá para cima. O valor será positivo. Já no segundo e quarto quadrantes, a medida terá valor negativo. Então, anota aí. E o comportamento do gráfico? Olha só. A cada π volta, né? A gente pensar assim, ele vai ter esse comportamento. Ó, sai lá do menos infinito e vai até o mais infinito. Ou seja, não tem início nem fim. Tudo bem? Por quê? Nesses valores aqui, ó, em π sobre 2. Volta. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, deixa eu pegar a canetinha. Em π sobre 2 e 3π sobre 2, não existe a tangente, porque aqui está paralelo ao eixo das tangentes. Beleza? Então, por isso que não vai existir. Lembramos disso. Vamos, então, agora fazer as nossas atividades aqui marotas, né? Arrumei um GIF que é bem parecido comigo aí, ó. Eu gosto também de hambúrguer. Ô, rapaz, esse trem é bom demais. Vamos lá. Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Determine o sinal de y igual a tangente de 110 mais tangente de 340. Qual é o sinal? Ele é positivo ou negativo? Eu não preciso calcular a tangente de 110 e nem calcular a tangente de 340. Eu quero saber só o sinal. Então, vamos lá. Como eu sou bom desenhista, né? Eu não vou fazer isso aqui, né? Não vou gastar meu dom de desenhista, eu trouxe aqui o gráfico para nós, tá? Então, vamos lá. 110 graus, está em qual quadrante? Então, vamos ver aqui, ó. Tenho 0 grau, tenho π sobre 2, é o 90, né? Tenho π aqui, e aqui embaixo 3π sobre 2. Então, 110 está entre 90 e 180, não é isso? Então, está aqui, ó, no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é o quê? Negativa. Então, a tangente de 110 é menor do que zero, tá? Vamos fazer de jeito, ou seja, negativa. Agora, vamos ver o 340 graus. O 340 graus está entre 270 e 360, ou seja, está no quarto quadrante. Vamos botar aqui um pontinho. Está no quarto quadrante. No quarto quadrante, a tangente é o quê? Negativa também. Então, a tangente de 340 também será menor que zero, ou seja, negativa. Beleza? Como aqui está somando, ou seja, eu tenho menos, vou escrever aqui, tangente de 110 é negativo, mais a tangente de 340, que também é negativo. Então, ó, mais, menos, mais, ó, menos, mais, menos. Então, fica menos, mais e menos, 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 mais, menos, é menos. Então, a tangente, essa soma aqui, meu y, será negativo. Beleza? Então, lembrando aqui de novo, como é uma soma, não vou fazer o jogo sinal lá multiplicado, tá? Menos e menos dá mais, porque eu estou somando, tá? Então, menos mais menos é menos. Beleza? Boa. Sabendo-se disso, olha só agora que nós vamos trazer aqui. Enem 2017. Vamos ver essa questão aqui, muito legalzinha, muito bonitinha para a gente resolver. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície, conforme indica a figura. Então, está aqui a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x, um I de intensidade, vamos pensar assim, né? É igual a K vezes seno de x. Nossa, envolveu trigonometria já ficou difícil, né? Não, calma aí. Muita calma nessa hora, tá? Onde K é uma constante. Boa. E supondo que x está entre 0 e 90 graus. Então, vou aumentar aqui o tamanho da minha figura. E aqui eu tenho o comando da questão, ó. Quando o x for de 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, aqui, gente, novamente, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou gastar meu dom de desenhista. Vou trazer aqui uma circunferência, tá? Vou trazer aqui uma circunferência. E vamos ver aqui, é o seguinte, ó. Ele falou que, deixa eu voltar lá, ó, um dado importante aqui, ó. Falou que o ângulo, ele está entre 0 e
e 90 graus. Tá? Isso aqui é importante. Um ângulo está nisso. Se o ângulo está entre 0 e 90 graus, qual que é o máximo que ele pode atingir? Porque a pergunta é, ó, a intensidade luminosa reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, se é máximo, qual é o valor do seno de 90? Não é 1? Lembra lá que eu falei para vocês colocar no coraçãozinho de vocês que o seno vai variar de menos 1 até 1? Então, ó, aqui embaixo ó, é menos 1 e lá em cima é 1. E é aqui que eu quero, 90 graus. Então, quando estiver bem aqui em cima, ou seja, meio-dia, vamos pensar assim, né? A intensidade luminosa é máxima. Só que quer saber com 30 graus. Olha só que maravilha aqui que a gente tem, ó. Qual é o seno de 30 graus, gente? Lembra lá da aula passada? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 10 para cada um, né? Que eu cantei aqui. O seno de 30 é 1 sobre 2. E eu sei que o seno de 90, vou colocar aqui, o seno de 90 é 1. Então, ó, 90 graus, ou seja, se 1 é 100%, meio é quantos por cento? Não precisa nem fazer a regra de 3 aqui, né? A metade de 100%, 50%. Pronto. Olha que questão tranquila. Letra B de beijo. Gente, é isso. Não sai daí, pois após o intervalo teremos a aula de História com o professor Pedro Turco, para você que é estudante da segunda série do ensino médio. Até a próxima, foi lindo!